Meus queridos, existem proteções dentro da fonte chaveada que, se ativadas, vão fazer com que a sua fonte pare de funcionar. É isso mesmo, e muitas das vezes você está batendo a cabeça, pelo amor de Deus, professor Rodolfo. Estou aqui com a minha fonte chaveada, a tensão de saída dela está horrorosa, ela não está funcionando, não está alimentando a placa principal da minha TV ou alimentando outra placa, né, que ela fornece energia. E eu estou desesperado porque eu não consigo saber onde que está o defeito dessa fonte chaveada. Já aconteceu isso com você? De você demorar muito para achar o defeito da fonte? Pois é. Se você estudar, gente, o datasheet e o diagrama de blocos do SEI chaveador da fonte chaveada, você vai ver que lá existem aí pelo menos 4 proteções dele, né? Que é o OLP, OVP, OTP e OCP. E hoje nós vamos falar sobre uma proteçãozinha que é o Overcurrent Protection, né? Que é a proteção contra a sobrecorrente da sua fonte chaveada. E que detalhe, quando você aprender sobre isso, isso poderá te ajudar demais a localizar os defeitos da sua fonte chaveada e repará-la muito mais rápido no decorrer do tempo, acabando com essa dor de cabeça. Quer aprender 5 passos de como saber mais sobre isso? Fica até o final desse vídeo que está simplesmente show de bola. Beleza? Vamos nessa! Não esquece de clicar no link aqui da descrição do vídeo e participar da Black Week Eletrônica Fácil, onde durante a Black Week nós vamos aplicar descontos de até 55% para você fazer a formação completa Eletrônica Fácil na condição mais black possível do Eletrônica Fácil, para você fazer todos os cursos e economizar o maior valor possível. Tamo junto e vamos para cima! Vou revelar então, pessoal, agora para vocês os 5 passos para que você possa estudar sobre as proteções das fontes chaveadas. E esses 5 passos valem para todas as proteções, sem exceção, tá bom? Então, passo número 1, pessoal. Você está aí com a sua fonte chaveada em mãos, beleza? Localize o CI chaveador, o oscilador da fonte chaveada, que controla o nosso querido transformador chopper, que é o transformador que vai pegar toda a energia aqui da malha primária, então, e induzir de forma controlada essa energia, essa tensão para as malhas secundárias, para quem tem uma tensão de alto nível possa gerar ali 5 volts, 12 volts, 24 volts, aí vai depender de cada fonte chaveada, tá? Localizou o chopper, você vai ver que um dos enrolamentos do chopper vai ser controlado por um MOSFET, e quem controla o MOSFET é o CI oscilador. E nesse caso aqui, o CI oscilador é o nosso querido LD7750RGR. Anota esse código aqui para mim no campo de comentários para você buscar o datasheet. LD7750RGR. Número 2, galera, baixar o datasheet do CI, porque baixando o datasheet você vai ter então um acesso ao manual técnico completo desse componente show de bola. E para aqueles que ficarem até o final desse vídeo, eu vou revelar um site top de linha para baixar não só esse datasheet, como inúmeros outros de forma maravilhosa. Passo número 3, galera, dentro do datasheet você vai achar 2 locais muito importantes, que é o Pin Configuration ou Pinout do componente, que é o local que você vai bater o olho, vai ver ali exatamente quantos pinos o CI chaveador tem e o nome de cada um deles. Então, por exemplo, o nosso CI pode ter ou 7 ou 8 pinos, tá bom? Disponíveis aí, de acordo com o encapsulamento dele, se é o SOP 7 ou SOP 8 ou DIP 8 também, né? O pino número 1 é o OTP, o 2 é o COMP, o 3 é o CS, o 4 é o GND, o 5º é o VOUT, o 6º é o VCC e o 8 é o HV. Bom, só que agora você ainda não sabe o descritivo, qual é o funcionamento, para que serve cada pino. Então você vai descer aqui embaixo e vai cair no Pin Descriptions. Quando você cair aqui no Pin Descriptions do datasheet, você já vai conseguir então abrir a sua mente da função de cada pino desse circuito integrado ou de qualquer outro componente maravilhoso, tá? O foco hoje é a gente estudar um pouco o pino CS, gente, que é uma das proteções, é o pino responsável por ativar uma das proteções muito importantes da fonte chaveada, tá? Bom, CS significa Current Sense, é o pino que vai trabalhar como se fosse um sensoriamento de corrente, uma leitura de como está fluindo a corrente na malha primária da nossa fonte chaveada, e se tiver algo de errado ali, ativar uma proteção para desligar a nossa fonte e o nosso circuito então manter a integridade de forma top de linha. Detalhe, pessoal, o próprio datasheet já fala aqui, ó, que esse pino é o responsável por fazer um sensoriamento da corrente que está fluindo pelo MOSFET chaveador. Passo número 4, pessoal, você precisa mergulhar, ir fundo no datasheet apenas no conteúdo que você quer aprender mais sobre. Deixa a maioria do conteúdo de lado nesse momento e foca apenas naquilo que você quer aprender mais sobre.
porque é somente assim que você vai direto na informação que você quer buscar e é assim que você vai conseguir focar nessa imensidão de informações que tem no datasheet para você não se perder, tá bom? Então, passo número 4, vá fundo nas informações do Current Sense, sensor de corrente do nosso CI chaveador da fonte chaveada. Professor Rodolfo, mas de onde vem essa tensão que está indo para esse pino CS? Me mostra no esquema eletrônico. Vem comigo que você passa de ano, ó. Para a tensão chegar aqui, ó, vamos seguir o caminho, ó. Vem. Opa, a tensão está sendo aqui estabilizada por um capacitorzinho. Para a tensão chegar aqui, está pegando um nível de tensão que vem desse resistorzinho aqui. Opa! R9111. E esse R9111 está ligado no terminal source do nosso MOSFET. E o MOSFET é uma chave que fica abrindo e fechando, controlando o enrolamento primário do transformador Chopper da fonte chaveada. Ou seja, toda a corrente elétrica, pessoal, ela sai lá da tomada de entrada C, a nossa corrente passa por todo o circuito de filtro, é retificado, é filtrado aqui pelo link DC. A tensão máxima da fonte chaveada vai chegar aqui no nosso querido transformador Chopper. A corrente vai fluir por ele, pelo nosso querido dreno do MOSFET. Do dreno vai sair no source, do source toda a corrente que vai circular pelo primário do Chopper acaba saindo até passar por esse resistorzinho aqui, que é chamado de RS, resistor shunt, que é um resistor que fica em série com o MOSFET, para que toda corrente que passe pelo MOSFET também passe por ele, e passando uma corrente por um resistor, pela lei de Ohm, quem vê ri, resistência que passa ali por ela. Uma corrente gera uma queda de tensão, e essa tensãozinha aqui vai diretamente para o pino CS. Aperta Ctrl F lá no seu datasheet e digita CS, que é o Current Sense, o nome do pino inclusive, tá? Já apareceram aqui 18 pesquisas correlatas. Saímos aqui agora, gente, numa tabela fantástica dentro do datasheet que foca somente no Current Sense. E aqui já fala o seguinte, ó, tem um parâmetro, anota aqui para mim no campo de comentários isso, tá? VCS off. O que é VCS? Tensão do Current Sense. V de volts, CS Current Sense. Qual que é a tensão para o Current Sense ficar off? Para não ativar a proteção de sobrecorrente. E o próprio datasheet está nos ensinando, pessoal, olha só. A tensão máxima nesse pino de entrada do seu circuito integrado para que a proteção contra a sobrecorrente fique desativada, ela fique off, é de tipicamente 0,85 volts. Então, se a tensão chegar lá, por exemplo, 0,6, 0,7, 0,8, 0,85, até 0,85 tá bom, a proteção não vai ser ativada. Passou de 0,85 volts, tipicamente essa proteção pode ser ativada e a sua fonte chaveada pode parar de funcionar pelo fato de o CI então ativar uma proteção chamada de OCP, Overcurrent Protection. Mas qual é a corrente máxima que pode passar pelo resistor shunt? Beleza? Que vai induzir uma tensão no pino CS, Current Sense, e que ainda não ativa a proteção contra a sobrecorrente. Bom, você sabe que a tensão típica para que não ative a proteção é de 0,85. E você sabe, gente, a resistência do resistor shunt, que é 0,24. Então, se você tem tensão máxima típica e a resistência do resistor, você consegue calcular a corrente máxima que poderia circular por esse resistor shunt, que é a corrente então máxima da bobina primária do transformador Chopper para não ativar a proteção, tá bom? E aí você calcula desta maneira, ó, tensão típica lá no pino Current Sense para não ativar a proteção, 0,85 volts, dividido pela resistência do resistor, porque I é igual a V sobre R, beleza? Você vê tudo isso no curso de Eletrônica Fácil. 0,85 dividido por 0,24, você tem então que a corrente máxima que pode circular pelo nosso shunt e que vai gerar o 0,85 aqui no pino CS é de 3,54 ampere. E é claro, pessoal, que eu não inventei absolutamente nada disso. Quem está trazendo essa informação para vocês é o próprio datasheet aqui na página 10, tá bom? E tem um outro detalhe muito importante no datasheet falando sobre o Current Sense, que ele tem um delay de 250 nanosegundos internamente, né, dentro do CI chaveador, que ele não ativa a proteção contra a sobrecorrente nesse período aqui, no momento que o circuito integrado ele é energizado, por exemplo. Por quê? Porque nesse período de até 250 nanosegundos pode ter um pico
de corrente que vai circular pelo MOSFET, que vai refletir lá na tensão do nosso querido resistor shunt, tá? Devido ao pico de corrente no início do funcionamento do circuito. Então, no início de funcionamento, pode dar um pico, pode dar um surto de tensão, que vai induzir esse mesmo surto no resistor shunt, que vai chegar no pino CS. E então, 250 nanosegundos, inicialmente quando você é energizado, ele despreza essa ativação da proteção, porque esses picos podem induzir a gatilhos errôneos dessa proteção, tá? Essa proteção só vai ser ativada, então, depois de 250 nanosegundos, tá? E aí, gente, você tá vendo o quê? Que quanto mais você mergulhar fundo em um parâmetro no datasheet, mais você vai aprender, tá? E para a gente fechar com chave de ouro, o que você tem que entender, pessoal? O seguinte, que o funcionamento de todas as proteções e de todo o circuito integrado, ele se resume a esse diagrama de blocos aqui, ó. Que está na página 3 do datasheet, tá? E aqui você consegue entender exatamente como funciona tudo internamente do nosso circuito integrado. Mas, mais uma vez, a gente vai dividir o problemão em problemas menores. Então, olha só, aqui ó, está o out do nosso CI chaveador, que é exatamente esse ponto aqui, ó. O out que está controlando o gate do nosso MOSFET, que vai controlar o transformador Chopper, tá? Então, para que essa saída funcione, essa porta lógica aí aqui tem que mandar 1 aqui na saída. Olha a importância do conhecimento de eletrônica digital e que a gente também tem no curso de eletrônica digital do Eletrônica Fácil para vocês, ó. Se aqui tiver nível 1, ativa o driver que vai ativar a saída do CI chaveador para fazer funcionar a fonte chaveada. Se por qualquer motivo aqui tiver nível 0, vai desligar a saída da sua fonte chaveada, poderá parar de funcionar, tá bom? E aí quando você vem aqui e foca no CS, nosso Current Sense, ó, agora se porventura aqui no Current Sense tiver 0.9 volts, ou seja, está passando uma corrente alta lá no resistor shunt, que vai fazer aumentar a tensão nele, chegou a 0.9 volts aqui. 0.9, vem aqui, 0.9 é maior do que 0.85? É maior que, inclusive esse parâmetro é o que a gente viu lá na tensão típica do datasheet, né? Tá? 0.9 é maior que 0.85? Indica sobre corrente, vem nível 1 aqui na saída do comparador. Nível 1 vem aqui na porta lógica ou 1 na entrada da ou qualquer coisa na outra entrada, já dá 1 na saída direto. Porque quando qualquer uma das entradas da ou está ativada, já ativa a saída. Olha a importância da eletrônica digital. Então 0.9 maior que 0.85, 1 na entrada da ou, forçou 1 na saída, ativou o reset do flip-flop. Quando você ativa o reset do flip-flop, você desliga imediatamente a saída. Se então teve 0.9, forçou reset aqui no flip-flop, vai desativar a saída aqui do nosso querido flip-flop e se mandar nível 0 aqui. Esse nível 0 e qualquer coisa já manda 0 na saída, forçando 0 na saída, desliga a saída, desliga o funcionamento da sua fonte chaveada. E o passo número 5, gente, para você entender tudo sobre o CI chaveador da sua fonte chaveada, todas as proteções, todas as alimentações, como esse cérebro eletrônico digital funciona para controlar a sua placa eletrônica de fonte chaveada de forma perfeita, é procurar pelo diagrama de blocos. Então, dica do professor Rodolfo, anota aqui para mim no campo de comentários. Procure pelo diagrama de blocos do seu CI, porque, estudou isso aqui, você entende de forma perfeita como o seu CI chaveador e oscilador vai funcionar de forma top de linha para que a sua fonte chaveada trabalhe de forma perfeita e maravilhosa, tá bom? É claro que eu sei que você quer que eu te mostre na prática a ativação do Current Sense na fonte chaveada, é ou não é? Se você quer que eu mostre para você na prática o funcionamento do Current Sense, anota no campo de comentários quero prática. Combinado que aí eu vou saber que eu tenho que gravar uma aula prática, inclusive usando o osciloscópio para mostrar como e quando é ativado o Current Sense na sua fonte e como que vai refletir então no funcionamento da saída dela, para você desvendar mais esse defeito de fonte chaveada de forma show de bola. E o site, pessoal, para você procurar os datasheets conforme eu prometi para vocês, é o datasheetspdf.com. datasheetspdf.com. Acessou o datasheetspdf.com, você vai colar aqui o código do seu CI chaveador, vai clicar aqui em Search e já vai aparecer aqui o nosso LD7750RGR de forma
maravilhosa, e é só baixar o datasheet clicando aqui no PDF e ser feliz estudando esse circuito simplesmente top de linha, incrível e sensacional. Aula top, né, galera? Já comenta a aula top aqui no campo de comentários, crava o dedo no like, se inscreve no canal e clica no link para participar da Black November Eletrônica Fácil, a melhor promoção do ano, a melhor promoção da história Eletrônica Fácil, para você fazer todos os cursos de Eletrônica Fácil com descontos de até 55%. Clica no primeiro link, vai lá pro nosso grupo VIP, participa, porque lá a gente vai mandar os links especiais de inscrição com a super promoção da Black November Eletrônica Fácil. Fechou? Um forte abraço, tamo junto, fique com Deus e vamos pra cima! E depois desse conteúdo faixa preta, você tem que clicar agora no link da descrição do vídeo e participar da Black Week Eletrônica Fácil, onde eu vou revelar descontos de até 55% numa live que eu vou fazer especialmente para você. E eu vou passar todas as informações no grupo VIP de WhatsApp, então para você não perder absolutamente nada da condição mais surreal que eu podia preparar para vocês, para você ter todos os cursos de Eletrônica Fácil na sua formação completa, mais faixa preta possível. Clica no link da descrição do vídeo, coloca lá o seu nome, seu telefone, seu e-mail, vai para o grupo VIP lá, eu te passo muito mais informações daquilo que está chegando por aí. Fechou? Tamo junto, excelente Black Week para você, a oferta mais black possível de todos os tempos. Está chegando, vamos que vamos, vamos para cima!